conterrâneos, está no ar mais um Ateliê Criativo. Esse aqui é o programa de arquitetura dentro do Ateliê Gourmet. É o nosso espaço de criar, de falar sobre projetos, de falar sobre arquitetura, e hoje eu quero falar de um assunto que todo mundo me pergunta. Já me perguntaram várias vezes no Instagram, já me perguntaram várias vezes dentro do Arquiteto Gourmet, já me perguntaram nas minhas redes sociais, é até hoje um dos posts que é mais vistos dentro do Arquiteto Gourmet, mas hoje eu quero falar por que fazer arquitetura. Se você está no terceiro ano, se você vai fazer vestibular esse ano, entenda por que fazer arquitetura. Na verdade, o que eu sempre digo é que a arquitetura, você não escolhe a arquitetura que escolhe você. Eu nunca pensei na minha vida toda em fazer arquitetura, eu não tinha plano de fazer arquitetura. Tinha um amigo que fazia arquitetura e ele meio que me incentivou muito, me ensinou a desenhar, me ajudou a desenvolver minha técnica de desenho. E meio que aconteceu de eu escolher a arquitetura. E todo mundo me pergunta se para fazer arquitetura, se a gente precisa saber desenhar. E minha resposta sempre é não. Você não precisa ser um exímio desenhista, desenhar bem, porque, por exemplo, quando eu comecei a arquitetura, eu sabia muito bem desenhar. Sabia desenhar porque eu desenhava revista em quadrinho quando era criança. Eu no colégio eu vendia desenho, fazia desenho, vendia para os meus amigos, fazia cartaz de Dragon Ball Z, fazia cartaz de Homem-Aranha, fazia muitos desenhos de Homem-Aranha. Eu sabia desenhar realmente, mas eu não sabia nada de desenho técnico. Na verdade, a gente precisa muito mais de entender desenho técnico do que desenho à mão livre. Me ajudou e me ajuda muito hoje dentro da arquitetura, ajuda muito, mas esse não é um ponto mais importante. Uma outra pergunta que todo mundo me pergunta é: a arquitetura tem muita matemática? Bem, você precisa ter noção de matemática em qualquer coisa que você faz da sua vida. Na verdade, você não vai precisa saber tão profundamente de matemática. Na verdade, os conceitos que nós precisamos entender é muito relativo à física. Mas aí você precisa saber de derivada, você precisa saber de determinante, precisa saber e compreender todos os movimentos, fletores, torsor. A não ser que você escolha um ramo da arquitetura em que você dependa muito de cálculo, aí você não precisa tanto. Por exemplo, se você for trabalhar com interiores, você não vai precisar saber como é que funciona o movimento torsor de uma viga. Você não precisa saber todos os cálculos para saber a estrutura. Mas você precisa ter ideia de matemática, de como funciona. Então, o conceito, os cálculos, as disciplinas de cálculo estrutural não é para você sair um calculista estrutural. Para isso existe o engenheiro. Uma das funções do engenheiro também é fazer cálculo estrutural. E hoje em dia existem programas que podem lhe ajudar. O arquiteto ele pode calcular até 5 andares do projeto estrutural, pode assinar até um projeto de 5 andares. Mas também não é tão fundamental você saber física. Você tem que saber o básico, como para você sair do colégio, você precisa saber o básico de matemática, e para sair da universidade de arquitetura também você precisa saber uma outra porcentagem desse projeto. Então, uma pergunta que todo mundo fala: eu tenho medo de cálculo. Não precisa saber tanto cálculo, mas você precisa entender o que você está fazendo. Se você fizer uma viga em balanço de 12 metros, você vai ter que fazer um apoio aí bem grande. Então, tem que ter suas compensações, não pode fazer umas coisas de outro mundo achando que o engenheiro tem que calcular, né? Ninguém é Maia hoje em dia para fazer isso. Então, cálculo é importante. Segundo ponto, cálculo é importante. O que engloba a arquitetura? Eu sempre digo que a arquitetura engloba todas as matérias que nós tivemos no ensino médio, no ensino fundamental. Engloba um pouco de história, geografia, geopolítica, sociologia, arte, matemática, física e até botânica. Cada matéria tem seu papel importante dentro desse universo que é a arquitetura. A arquitetura é um universo muito grande. Nós, na verdade, em tudo que nós vivemos, em tudo que nós vemos arquitetura. Nós vemos arquitetura quando nós falamos da história, por exemplo, a gente aprende muito história da arte. Então nós precisamos entender um pouco de história. Então tem que saber um pouquinho de cada, e aí depois a gente vai filtrando e vai fechando um pouco o nosso leque de opções, e até que a gente escolhe, na verdade, que ramo a gente vai seguir dentro da própria arquitetura. O curso de arquitetura é bem puxado? O curso de arquitetura é muito puxado. Temos que ter sede por pesquisa, é muita pesquisa. Não adianta, como qualquer profissão, não adianta ficar somente no que o professor te ensina. Nós temos que pesquisar coisa diferente, nós temos que estudar coisa diferente, tem que gostar de procurar assuntos diversos, tem que ter bastante jogo de cintura para fazer todos os projetos, porque é muita coisa. Tem que ter a mente aberta para conhecer novos materiais, sempre busca de novas pesquisas, tem que pesquisar bastante.
tem que ver tendência, tem que conhecer um pouco de moda, tem que conhecer um pouco de tudo. Uma outra dúvida importante que você precisa saber dentro da arquitetura é o que você vai fazer dentro da arquitetura. Dentro da arquitetura nós temos vários pontos. Nós temos o projeto propriamente dito, que é o projeto de casa que você está acostumado a ver aquelas plantas, né? Então esse é o projeto propriamente dito de arquitetura. Dentro desse projeto de arquitetura nós podemos colocar um segundo tópico, que é a arquitetura de interiores, que é justamente o que é mais badalado, o que vocês vê na revista, o que vocês vê no blog, que é aquele projeto que nós pensamos a casa, o papel de parede, o revestimento que nós vamos usar, o projeto de iluminação e tal. O luminotécnico, que é justamente fazer o projeto de iluminação, trabalhar os efeitos de luz em cada ambiente, trabalhar isso aí, nós vamos detalhar cada vez mais esmiuçar cada um desses itens, né? Nós estamos aqui somente passando por cima para te incentivar a fazer a arquitetura. Nós temos o paisagismo, que é justamente quando nós trabalhamos com a paisagem, né? Nós trabalhamos com a vegetação, com jardins verticais, com jardins horizontais. Nós temos um expoente dessa arquitetura aí, que é o Buller Max, que faz grandes jardins. Então nós estamos trabalhando aí no ambiente externo, mas esse jardim também pode ser na cidade ou numa casa, né? Então pode ser um parque de uma cidade. Então o paisagismo está muito ligado ao projeto de arquitetura. Um outro ponto que nós temos que falar é sobre restauro. Restauro, já falo, né? Vamos restaurar algo. A restauração de prédios antigos, trabalhar com a composição, precisa saber muito de história, precisa saber cada detalhe, material utilizado, qual material que vai ser utilizado em determinada época, determinado século, qual o material, por que utilizar aquele material. Se nós vamos restaurar hoje uma casa, nós temos que tentar conservar o máximo da história. Não posso chegar e pintar de pink uma casa antiga. Tem que ter um contexto histórico. Mesmo se eu for mudar, nós temos que deixar algumas características que mostrem que houve uma intervenção naquele lugar. Então, restauro é um ponto muito importante nessa parte da arquitetura. Nós temos o urbanista. O urbanista é aquele que faz o projeto da cidade, é aquele que pensa a cidade, é aquele que projeta o espaço público. Hoje é muito difícil nós termos grandes urbanistas que consigam fazer um projeto como foi, por exemplo, de Brasília, como foi de Palmas, porque hoje em dia é mais difícil isso, mas hoje o urbanista ele pensa em soluções para a comunidade, para a população, um ponto de visão macro, né? Eu sempre falo que a arquitetura ele tem 3 escalas, né? Eu já trabalhei nessas 3 escalas. Primeiro, quando nós trabalhamos com arquitetura de interiores, nós trabalhamos com móveis modulados, nós trabalhamos na escala de milímetros, tudo é em milímetros, tudo é em centímetros, que faz toda a diferença. Quando nós trabalhamos num projeto de arquitetura, nós trabalhamos com metros e centímetros, cada metro vai fazer muita diferença no desenvolvimento do projeto. E quando nós trabalhamos na escala do urbano, nós trabalhamos a escala de quilômetros, tudo os espaços maiores, são problemas maiores, precisamos entender. Então o urbanista também é muito importante nesse processo da arquitetura. Tanto é que a nossa profissão é de arquitetura e urbanismo. Fora essas, tem outras e outros ramos dentro da arquitetura. De repente você pode dar aula, desenvolvimento de maquetes eletrônicas, essas maquetes 3D que vocês veem. Hoje em dia tem uma profissão, um ramo da arquitetura que trabalha somente com isso. Isso é muito importante também para que o projeto de arquitetura possa ser desenvolvido. Uma outra pergunta que eu sempre escuto, porque existe campo para tanto arquiteto que se forma? Bem, o que eu digo? A concorrência está aí para todo mundo tem direito a ter o seu escritório, todo mundo já pensou em ter o seu escritório. Dentro da arquitetura existe espaço para todo mundo, existe campos de trabalho para todo mundo pode chegar lá e ser especialista numa área. Arquiteto também pode trabalhar na parte de gestão ambiental, pode trabalhar na produção de maquete. Então o mercado está aberto para todo mundo. Nem todo mundo quer trabalhar com interiores, nem todo mundo quer trabalhar com projeto, nem todo arquiteto tem saco para ir para a obra. Por exemplo, aqui no escritório nós não fazemos obra, mas nós fazemos muitos projetos. Existe campo para todo mundo, então o mercado está aberto para todo mundo. Se você se dedicar, ser um ótimo profissional naquilo que você gosta de fazer, eu creio que você vai dar muito certo. Então escolha somente um ramo da arquitetura que você quer atuar e você vai ver que vai dar muito certo mesmo. Existem alguns mitos sobre estudantes de arquitetura. Aparentemente todos os estudantes de arquitetura têm bico de papagaio ou têm algum problema de coluna, porque na verdade nós passamos muito tempo lá sentado numa prancheta. Dores nas costas são algo muito comum nas costas, no braço, porque na verdade antigamente nós passávamos muito tempo fazendo desenho, hoje em dia nós passamos muito tempo na frente do computador. Estudante de arquitetura que não gosta de café não é estudante de arquitetura.
profissional de arquitetura que não gosta de tomar café, por favor, tô brincando. Na verdade é um requisito importante, quando você entra na faculdade você é apresentado ao café. Madrugadas e madrugadas trabalhando, projetando, vai ter que tomar café mesmo. Nós dormimos muito pouco, geralmente arquiteto ele tem problema muito sério de olheira e não consegue dormir, porque sempre os prazos são apertados, sempre a demanda de projeto é muito grande, ou como a maioria, deixa o trabalho para cima da hora e aí tem que fazer virada. Então nós dormimos muito pouco. Vivemos cansados. Cansaço sempre é uma expressão que sempre existiu dentro da nossa linguagem, dentro da arquitetura. Todo arquiteto vive cansado. Eu já descobri, eu até estranho quando eu não estou cansado. Cansaço é uma coisa que realmente nos acompanha dia a dia aí. E quando a gente não faz somente projetos de arquitetura, a gente inventa outras coisas para fazer, tipo blog, vlog. O estudante de arquitetura tem que desenvolver técnicas importantes para poder dormir. Dormir no ônibus é uma técnica importante. Na época de faculdade eu desenvolvi uma técnica, dormir em pé em ônibus lotado. Técnica muito séria de conseguir descansar enquanto eu estava no ônibus lotado, dormindo em pé, mesmo no balanço. Então tem que saber aprender a dormir em ônibus. Tem que aprender a dormir nos momentos mais importantes. Eu sempre falo aquela expressão, parece cachorro de praça, aonde encosta dorme. E existe uma frase célebre também que eu sempre uso, arquiteto não dorme, arquiteto cochila. Mas a arquitetura tem um ponto que me deixa muito feliz, é o que me motiva a cada vez mais fazer arquitetura. Tudo bem, é cansativo, tudo bem, nós temos vários problemas, dores nas costas, precisa vários momentos fazer várias coisas, levantamento e tal, tudo isso dá muito trabalho, mas existe uma coisa que não se compara a nada, que é justamente você começar a fazer um projeto, algum cliente lhe chamar para fazer um projeto e você começa a riscar os primeiros traços, seja no papel, seja no AutoCAD, e aí você vai começar a ver aqui a sua ideia formando dentro do seu cérebro, aquilo que você imaginou. Você dorme às vezes pensando num projeto, pensei nesse revestimento, pensei nessa forma aqui e tal. Então você pensando nessas coisas e quando chega o momento, passa todos aqueles dias de trabalho, todo aquele período de obra, você vê cada etapa do seu projeto sendo pronto, vê tudo sendo executado no seu devido momento, e quando você chega no final, você vê o seu projeto pronto, você vê seu cliente feliz, você vê seu cliente satisfeito. Isso não tem preço, isso é mais do que o nosso salário, isso é mais importante do que o nosso rendimento. Aqui no escritório a gente sempre fala isso, que o produto final tem que satisfazer o nosso cliente de forma que ele veja e reconheça o trabalho. Isso é um processo muito demorado e isso realmente é que vale a pena a gente fazer arquitetura. O que eu posso deixar uma última mensagem para quem está pensando fazer arquitetura aí no Enem é justamente: vale a pena tentar arquitetura, escolha com prazer, vá lá, se desafie a querer conhecer mais, não fique somente no normal, não fique somente no que as pessoas estão acostumadas a ver somente interiores. Interiores é legal, eu gosto muito de fazer arquitetura de interiores, sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu gosto muito de pesquisar, é por isso que hoje eu falo sobre culinária, porque eu acho que tem tudo muito a ver, tudo está muito ligado à criação, ao processo criativo, ao se deleitar, ao se entregar a fazer o projeto. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Então vale a pena você investir na arquitetura, vale a pena você tentar conhecer um pouco mais dessa profissão. A profissão é linda, vale muito a pena. Então minha dica aí, se você quer fazer arquitetura, meu amigo, vá em frente, faça, mas tenha ciência que vai dar trabalho. Nada nessa vida é fácil. Então esse aqui hoje foi o meu ateliê criativo. Falei um pouco sobre arquitetura, sobre profissão de arquiteto. É muito legal, vou trazer outros amigos do meu arquiteto aqui para falar sobre arquitetura. Coloque suas perguntas aí na nossa rede social, no Facebook, no Instagram. Como é que eu especifico tinta? Como é que eu especifico iluminação? Kenny, como é que é arquitetura? Mostra aí o teu trabalho, sei lá, faz qualquer pergunta. Pode até perguntar sobre comida aí que a gente está respondendo também. Se vocês quiserem mandar comida para cá também, maravilhoso. Eu quero deixar um grande abraço, não se esqueça aí de se inscrever no canal, aproveite se você gostou, dá um joinha aí. Também seguir a rede social aí do TLKN Arquitetura, siga lá nosso Instagram, acompanhe o nosso projeto, nossos projetos aí, o tempo todo rodando. Siga o nosso Snapchat também, que nós estamos fazendo vídeos bem bacanas e tal. Então é isso, um grande abraço, até semana que vem, tchau! Por que você sonha em fazer arquitetura? Qual é o seu maior objetivo em fazer arquitetura?